Fala galerinha, tranquilo? Eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas. Se vocês perceberem, o nosso cenário ele é um pouco natural, pois aqui é o ambiente que eu tenho a melhor iluminação e a melhor acústica para estar gravando para vocês. Então eu sempre faço meus vídeos daqui. Outra coisa é que esse vídeo, o meu celular ele vai estar postado na vertical, porque dessa maneira eu consigo usar o pincel de uma maneira melhor dentro do aplicativo. Então vocês não saiam daí, eu vou sair aqui da telinha, mas continuem comigo para a gente dar continuidade, tá bom? Então olha só, a ideia agora é a gente dar continuidade nos nossos assuntos dentro da eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela é o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. A eletricidade ela é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna. Como exemplo, sem ela, obviamente, a gente não estaria tendo essa aula e, sem dúvida, vocês não conseguiriam estar visualizando essa apresentação. Tá? Agora, o que vem a ser corrente elétrica? Corrente elétrica é definida como sendo um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e em gases e líquidos ionizados. É importante frisar que é o elétron que se movimenta, desprendendo-se da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada, assim sucessivamente. Então, pessoal, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É o seguinte, ó. Corrente elétrica a gente vai definir como sendo um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Lembra, quem são os portadores de cargas elétricas? Elétrons, prótons e íons, que são átomos que possuem falta ou excesso de elétrons, tá bom? Quando a gente se referir a corrente elétrica em corpos sólidos, em metais, os responsáveis por transportar esta corrente elétrica será exclusivamente os elétrons, tá bom? Agora, quando a gente estiver nos referindo a fluidos, que são os líquidos e os gases de maneira gerais, os responsáveis por transportar a corrente elétrica serão os íons, tá? Que são os cátions, os ânions, aqueles que você já conhece lá da química, que são átomos com falta ou com excesso de elétrons, e em algumas situações íons e elétrons, tá bom? Que transportam a corrente elétrica nos fluidos. Agora, eu quero que tu preste atenção na palavra que eu usei para definir corrente elétrica, tá? Movimento ordenado de portadores de carga. Olha aqui, ó. Se em alguma literatura, ou se em algum momento tu ouvir alguém falar, a corrente elétrica é um movimento organizado de portadores de cargas elétricas. Tá errado, não existe isso. Ordenado é diferente de organizado. Quando eu falo movimento ordenado, eu quero me referir ao movimento mais ou menos de alguns elétrons, tá? Em algum sentido. Eu não quero me referir a uma coisa bonitinha, tipo a uma fila indiana de elétrons, uma coisa bem mais organizada, tá? Então preste atenção nisso daí. Entendeu, mano? Seguirmos, eu vou estar fazendo o uso do auxílio de uma simulação. Dentro dessa simulação, eu já construí aqui pra gente um pequeno circuito. Vou te explicar brevemente cada um dos elementos desse circuito, mas a ideia aqui não é discutir aprofundadamente sobre cada um deles. A gente vai ter aulas específicas para isso futuramente. A ideia nesse momento é só que tu entenda o conceito de corrente elétrica e algumas características dela, tá bom? Então eu vou sair aqui da tela novamente, mas vocês não saiam daí, fiquem comigo e acompanhem, tá bom? É o seguinte, a princípio eu tenho um gerador, representado aqui pela minha pilha, tá? Toda pilha ou bateria são exemplos de geradores, eles geram uma energia elétrica, fornecem uma energia elétrica para o meu circuito. Tenho também um receptor, que é quem recebe a energia do meu gerador, tá? E vai transformar essa energia elétrica em uma outra modalidade de energia. Nesse caso aqui, a minha lâmpada, ela recebe energia elétrica e vai transformar em energia luminosa e, dependendo do tipo de lâmpada, também transforma em energia térmica. Tenho também um fio condutor. O fio condutor, que é esse material aqui, que liga os elementos do meu circuito, tá? Vou ter um resistor, que é um dispositivo que fornece uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica no meu circuito. Tem uma função bastante importante, vai ter aulas para a gente discutir só sobre eles. E aí, essa representação, aproveitando esse momento, eu te falo o seguinte, essa representação ela é a representação real de um circuito elétrico, tá? Eu posso te mostrar também a representação esquemática desse circuito. Então, isso aqui é importante para quem for estudar eletrônica
ou engenharia elétrica, ou algo do tipo, ou se tu pegar ao menos um manual eletrônico, por exemplo, tu saber que quando tu vê esse símbolo, tá? Tu saber que ele representa um gerador, ou tu vê esse símbolo aqui, ó, saber que ele está representando um resistor, aqui no caso um receptor, e aqui um interruptor, que é uma chave liga e desliga do meu circuito, tá? Vou voltar aqui para a representação real, ok? E aí, olha só, inicialmente eu tenho aqui o meu circuito aberto. Em um circuito aberto, eu não tenho a passagem de corrente elétrica. Para estabelecer a passagem de uma corrente elétrica em um circuito, eu preciso fechar o meu circuito. Eu preciso interligar as duas extremidades do meu gerador, tá? Eu preciso ligar a região. Eu vou colocar na situação esquemática aqui, só para tu entender melhor. Peraí. Agora, eu tenho que ligar a região de menor potencial, tá? Representada aqui pelo tracinho menor. E quando tu pega uma pilha, é aquele lado onde aparece o sinal de menos, tá? Com a região de maior potencial, que é onde tem esse traço maior aqui, que quando tu pega uma pilha, ali aparece um sinal de mais, tá? Então, olha só, quando tu pega uma pilha, aquele menos e aquele mais não quer dizer o lado negativo e o lado positivo da pilha. Esses sinais, eles representam a região de menor potencial e a região de maior potencial, tá? Não significa que aqui seja o lado negativo e ali seja o lado positivo. Isso só representa que são regiões de potenciais diferentes, um menor e o outro maior, tá? Como a gente viu dentro da eletrostática, os elétrons, eles têm a tendência, as cargas elétricas negativas, elas têm a tendência de sair das regiões de menor potencial e se encaminharem para regiões de maior potencial. Então, olha só, no momento que eu ligo o meu circuito, no momento que eu fecho o meu circuito, vou fechar aqui ó, o interruptor, observa que a minha lâmpada ela acendeu. Se ela acendeu, isso significa que ela está recebendo energia elétrica do meu gerador. Essa energia elétrica, como é que ela chega até a lâmpada? Ela chega pelo movimento dos portadores de cargas elétricas, nesse caso, dos elétrons. Eu vou mostrar aqui para ti o que está acontecendo de fato. Ó. Deixa eu voltar, pronto. Perceba o seguinte, ó. Eu tenho elétrons saindo aqui ó, da região de menor potencial da minha pilha e se encaminhando para a região de maior potencial. Então, esses elétrons que estão se movimentando, eles é que são responsáveis por transportar a energia elétrica, ou seja, a corrente elétrica aqui no meu circuito, tá? Agora observa aquilo que eu te falei, ó. Os elétrons eles só se movimentam quando o meu circuito só se movimenta de maneira ordenada, quando o meu circuito ele está fechado. Se eu venho aqui e abro o circuito, perceba que eu corto o fluxo de elétrons, eu corto a passagem da corrente elétrica e minha lâmpada ela apaga. É isso que acontece na nossa casa quando a gente vai lá no interruptor e aperta e a lâmpada acende. A gente fechou o circuito. Quando a gente aperta e a lâmpada apaga, a gente acabou de abrir o circuito da lâmpada, tá bom? Cortou a passagem da corrente elétrica. Outra coisa, ó. A corrente elétrica ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é aquele do movimento das cargas elétricas, nesse caso aqui dos elétrons. Então, quando eu fecho aqui meu circuito, olha, esse aqui é o movimento real da minha corrente elétrica, é o sentido do movimento dos elétrons. Só que, quando começaram a se estudar o conceito de corrente elétrica, não se sabia a ideia ainda de elétrons e prótons, não sabia que eram os elétrons que se movimentavam com facilidade nos corpos. Então, o que eles imaginaram? Imaginaram que seriam cargas positivas que transportavam a corrente elétrica. Então, ficou definido o sentido contrário para a corrente elétrica. Deixa eu só voltar aqui. Então, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica seria da região de maior potencial para a região de menor potencial, tá? Como se fossem os prótons se movimentando aqui no nosso fio, mas a gente sabe que não, são os elétrons. Então a gente tem dois sentidos para a corrente elétrica: o real, que é o sentido dos elétrons se movimentando, e o convencional, que é o oposto ao real, que é como se fossem os prótons se movimentando. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para o sentido real, que são os elétrons se movimentando. Prontinho. Outra coisa,
como eu te falei, olha, a simulação ela não é realista. Não são os elétrons bonitinho assim se movimentando, tá? Não é assim de maneira organizada, um elétron atrás do outro. Outra coisa, nos fios, nos materiais, as cargas elétricas elas não estão paradas. Como quando eu abro aqui o circuito, ó, os elétrons eles ficam parados. Não, os elétrons não estão assim nos corpos, eles estão se movimentando. Só que esse movimento ele é de maneira aleatória. Agora, no momento que eu estabeleço uma diferença de potencial nesse fio aqui, ó, por exemplo, esses elétrons eles começam a se movimentar num sentido mais ou menos ordenado. Então, eu tenho ali a passagem de uma corrente elétrica. Ah, também, se tu perceber, essa velocidade de movimento dos elétrons, ela não é assim tão rápido. Se tu pegasse isso de forma realística, esse elétron que sai bem aqui, ó, da esse elétron que sai bem aqui, ó, dessa ponta do fio, ele pode passar a vida toda e não chegar aqui, ó, a essa extremidade, tá? Ah, professor, mas espera aí, então como é que os elétrons vão transportar a corrente elétrica lá para a lâmpada, a energia elétrica? É porque no momento que eu fecho o meu circuito, tá? Eu faço que um campo elétrico faça com que todos os elétrons do meu circuito, ó, o elétron que está aqui, o elétron que está aqui, nessa extremidade aqui, em todos os pontos aqui no meu circuito, eles comecem a se movimentar praticamente como instantaneamente, tá? Então, como todos os elétrons vão estar se movimentando assim, praticamente no mesmo instante, aí eu tenho o transporte da corrente elétrica. Não é que esse elétron aqui ó, vai sair desesperado e passar por todo o meu circuito transportando a minha eletricidade, tá ok? Então, inicialmente é isso, pessoal. Quero que tu entenda a definição de corrente elétrica. Quero que tu entenda que temos dois sentidos para a corrente elétrica, tá? E essa parte também da pilha é bastante importante tu saber que não é negativo nem positivo, é região de menor potencial, região de maior potencial. E esses elementos, no nosso caso aqui, ó, o gerador, o receptor, o resistor e até mesmo o nosso fio condutor, a gente vai discutir cada um deles posteriormente de maneira mais detalhada. Não se preocupem, tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvidas,